Olá, tudo bem? Nós estamos aqui novamente para continuar a discussão que foi iniciada na videoaula anterior sobre avaliação. Novamente estamos aqui com a professora Vivian Batista da Silva, da Faculdade de Educação da USP, que está nos ajudando a pensar essas questões e tudo que está envolvido no processo avaliativo. Como nós assinalamos na videoaula anterior, a avaliação é uma questão bastante complexa, não é só uma questão técnica, né? E nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre as diferentes tipos de avaliação, como que eles nos permitem pensar os diferentes instrumentos e a articulação desse processo com a regulação do processo de ensino-aprendizagem dos alunos, né? Como que a avaliação, ela se articula ao processo de ensino-aprendizagem, né? Então, acho, Vivian, que seria interessante a gente começar a falar sobre avaliação formativa, o que é? Que é algo que, de uns tempos para cá, é muito mencionado, né? Às vezes, né, padece até de um certo modismo, né? Então, quase que todo mundo faz referência à avaliação formativa, diz que a realiza, né? Ou você tem uma adesão um pouco cega, ou uma crítica também cega, que não sabe exatamente o que está por trás, ou o que envolve essa perspectiva avaliativa, né? Então, acho que um bom início para essa nossa discussão de hoje é pensar o que é a avaliação formativa, né? Por que se fala tanto, qual é a importância, quais são as implicações? Olá, pessoal! Então, mais uma vez, tratando do tema da avaliação, e nós, como bem a Paula pontuou, nós optamos por começar essa discussão mais voltada, né, aos instrumentos de avaliação, e trazendo à tona uma expressão muito comum. É claro que nós temos aqui conosco alunos que são de várias áreas, né? Têm origens em áreas de conhecimento distintas. Mas, muito provavelmente, aqueles que já atuaram em sala de aula, já passaram por cursos de licenciatura, já ouviram falar em avaliação formativa. E aqueles que nunca trabalharam como professores e pretendem vir a ser professores, isso não é um mau agouro, não. Nós temos certeza que vocês vão ouvir falar de avaliação formativa. É um termo que vem sendo muito utilizado, principalmente a partir da década de 1990. Então, a literatura pedagógica que fala de avaliação, ela traz essa ideia de uma maneira muito forte. E falar de avaliação implica compreender o processo, mas implica também uma posição que é política, né? Então, um dos livros que nós já citamos aqui na primeira aula, que é o do Philippe Perrenoud, A Avaliação, é um livro em que ele traz a ideia de avaliação formativa. Então, é um dos autores que nós podemos citar aqui que trata dessa questão. Então, há muitos autores brasileiros de relevância para falar desse tema. Um deles é o Cipriano Lucchesi, temos também a Jussara Hoffmann. Eles compartilham da ideia de avaliação voltada para as aprendizagens. É claro que, lendo um autor e outro, nós vamos perceber aí algumas nuances dessa ideia. Mas, de uma maneira ou de outra, quando se fala em avaliação formativa, nós estamos pensando numa avaliação que se volta para as aprendizagens, né? O Perrenoud é muito claro ao dizer que a avaliação para ele, ela tem que estar a serviço do aluno, a serviço das aprendizagens. Então, essa ideia, ela vem no bojo de uma série de críticas que foram feitas à escola, pelo menos desde a década de 60, e que mostravam a escola como produtora de fracasso, mostravam a prova
como um instrumento muito mais de controle do trabalho, de classificação dos alunos e até de expulsão dos alunos. Então, a avaliação, ela vem proposta na década de 90, nessa perspectiva das aprendizagens, como uma das iniciativas que querem fazer da escola um espaço que é mais democrático, um espaço que favorece mais as aprendizagens. Então, a avaliação formativa ela é posta em linhas gerais dessa maneira. Agora, como uma ideia que circula muito, a ideia de avaliação formativa é exposta a muitas vulgarizações e a muitas banalizações. Então, a gente começa a falar de algumas ideias e isso vai circulando e a gente vai perdendo um pouco o sentido disso. Uma das banalizações que, infelizmente, se articulam à avaliação formativa é que ela é uma avaliação facilitada. Ela vem de um bom senso do professor, de uma boa vontade do professor, mas acaba não exigindo muito do aluno. Ela é muito mais facilitadora e banalizadora da relação pedagógica. Então, a gente precisa, para já, acabar com essa ideia, exterminar essa ideia, porque ela muito mais bagunça as nossas percepções do que ela esclarece ou pode propor caminhos mais favoráveis às aprendizagens. Às vezes, essa ideia da banalização tem um pouco a ver com a ideia de que eu estou avaliando o tempo todo, e aí os críticos dizem, bom, mas se você está avaliando o tempo todo, você nunca está avaliando, né? É um pouco Sim. Isso, né? Então, o que a gente poderia ter em mente para, vamos dizer, para pensar numa avaliação formativa? Como é que você vê assim, a construção de uma prática docente, tendo, vamos dizer, essa perspectiva da avaliação em foco, como um objetivo do trabalho do professor, Vivian? Sim. É possível ter uma avaliação formativa? Sim, é possível, né? Desde que nós tenhamos coerência, né? E aí a questão dos instrumentos de avaliação são uma preocupação pertinente, são uma preocupação importante, porque não basta dizer, eu trabalho com avaliação formativa. A gente precisa responder a questões que são do cotidiano. Então, afinal de contas, como é que eu vou conseguir lançar mão de estratégias avaliativas que favoreçam as aprendizagens? Então, nós temos essa questão dos instrumentos como algo muito pertinente. Agora, não podemos imaginar que um instrumento por si só seja formativo ou seja punitivo. Porque uma outra banalização da ideia de avaliação formativa é que não vamos usar prova. O aluno não pode se sentir avaliado, né? Na verdade, é preciso ter consciência de que o ensino ele é uma atividade sistemática, que ela é organizada e que ela pressupõe um contrato entre professores e entre alunos. Então, há que se definir as atividades. E a avaliação ela é uma atividade que, mesmo que eu não utilize apenas para controlar o aluno, mas principalmente para favorecer as aprendizagens, o aluno tem compromissos que estão envolvidos ali. Então, é muito comum nós ouvirmos professores que dizem, eu não dou prova. Eu não dou prova porque a minha avaliação é formativa. Isso quer dizer que quem dá prova, quem aplica a prova ao final do curso, não trabalha nessa perspectiva? De jeito nenhum. Há professores que podem até ser tomados como mais tradicionais, que aplicam prova sem consulta, que dão nota, mas que podem estar aí a par dessa preocupação com as aprendizagens. Então, um professor que dá prova, que dá teste, se ele dá uma devolutiva para o aluno, se ele consegue, por exemplo, identificar que aqui naquela prova, uma turma teve erros em tal questão, às vezes acontece, nós corrigimos um grupo de provas e vemos que tem uma questão que ninguém acertou. Isso é um indício? É comum. Então, o que eu faço com isso? Eu vou dizer para o aluno, olha, estou tirando a tua nota, ou vamos retomar? Vamos fazer alguma coisa para que essa questão ela seja esclarecida, porque isso é importante para a formação dos alunos?
É uma diferença sutil essas duas alternativas, mas é isso que vai nos dizer efetivamente se a nossa opção é mais formativa ou se ela está se prestando apenas a dar uma nota ao final do curso. A nota ela é um indício, né? Então, quando nós como alunos vemos uma nota, a gente sabe, olha, cumpri ou não cumpri, enfim. Eu acho que essa questão dos instrumentos ela é fundamental, porque não pelo instrumento em si, como uma técnica que eu utilizo, e estando ali no meu programa de estudos como professor, eu garanto estar sendo formativa ou não, mas eu preciso me perguntar qual é o uso que eu estou fazendo daquele instrumento. Eu acho que é isso que é o fundamental, porque a avaliação, ela tem aí um papel de nos mostrar em que medida o aluno está se apropriando do que vem sendo proposto no curso, né? Né? E isso pode ser através da prova, através de um seminário, através de um debate em sala de aula, através de um trabalho de campo, né? Acho que é importante a gente pensar o quanto que a avaliação ela tem esse papel também de mediadora da relação entre o professor e o aluno, né? No sentido de dar indício. A gente está usando muito esse termo indício porque realmente não é um processo acabado, definitivo. Olha, aqui há lacunas, aqui há avanços, né? Sim. Há questões que precisam ser melhor trabalhadas, há questões que já ofereceram aí uma conquista no que a gente se propôs no início do curso, né? Acho Sim. que isso que é algo importante a se pensar, né? E até ter essa dimensão um pouco, né, de em que medida, de fato, o aluno aprendeu e se apropriou daquilo, né? O Merrier, no livro dele, no capítulo de avaliação, ele fala, né? Como é que a gente sabe que, de fato, o aluno aprendeu? Que isso, acho que é a grande questão para o professor, né? Ele fala assim, olha, às vezes é quando ele consegue mobilizar aquele conteúdo, aquele conhecimento em uma situação diversa, ou quando aquilo está presente para ele depois de um tempo já visto, aquilo faz parte aí do dia a dia dele, né, Vivian? O que você acha que talvez seria importante ainda a gente assinalar em relação a essa reflexão sobre a avaliação? Você acha que tem ainda algum ponto que a gente precisaria marcar para além da indicação de que é um tema vasto que precisa ser estudado e, enfim, nós aqui vamos disponibilizar alguns textos e referências bibliográficas para que os nossos alunos continuem, né, nessa busca, né? Para finalizar, vale a pena nós notarmos que um dos sinônimos de avaliação é exame. E a ideia de exame é usada também em outras áreas, né? O exame, no caso da relação pedagógica, ele vai permitir que o professor entenda como a cabeça do aluno está funcionando. E sendo um indício, ele não é um vestígio. Então, a elaboração também dos instrumentos pelos quais eu vou examinar é fundamental. Eu não posso, por exemplo, avaliar os conhecimentos matemáticos do meu aluno pedindo que ele leia essa de Queiroz. É um exemplo grosseiro, mas que eu acho que vai chamando a atenção para a coerência também da maneira como o instrumento ele é elaborado. E considerando que os alunos, eles aprendem a fazer provas e exames que ocultam o seu erro. Porque na escola, seja ela em qualquer nível que for, o erro ele é execrado. Ele gera uma má nota. E, às vezes, um erro ou uma dúvida que o aluno exponha nos permite perceber que podemos traçar essa ou aquela rota. Mas, na prova, nós, como alunos, aprendemos a ocultar o nosso erro. Então, às vezes, esse exame nos dá uma dimensão distorcida daquilo que o aluno aprendeu. Será que todos os alunos que tiveram notas boas conosco tiveram
aprenderam o conteúdo como nós gostaríamos que tivessem aprendido? Então, um exemplo rápido que eu vou dar a vocês, e acontece muito nos níveis de alfabetização, é de crianças que passam 1, 2, 3, 4 anos na escola e só no 4º ano é que vão se dar conta que a criança não consegue ler. Porque a equipe pedagógica não atentou para ela? Nem sempre, pessoal. A gente não pode acusar os professores de não terem dado atenção. Muitas vezes nós temos alunos que têm cadernos maravilhosos, muito bem feitos, caprichados. E muitas vezes nós olhamos os cadernos desses alunos e pensamos, nossa, como ele está bem. Nós vemos esse indício como um indício de boa escrita e de boa leitura, quando são atividades diferentes. Ele só copia, né? Ele é um excelente copista. E oculta a dificuldade que ele tem de compreensão, de escrita. É um bom exemplo, né? Pensemos nisso quando a gente estiver elaborando os nossos programas de ensino, as nossas avaliações e a maneira como nós lemos os resultados das avaliações. Então, essa é uma aula introdutória que vai dando aí algumas ideias importantes e que deixa questões para nós pensarmos, né? E refletindo sobre o nosso trabalho de professores, como diria o Felipe Perrenucci, reguladores das aprendizagens. Você falando disso, eu acho que tem um outro livro do Perrenucci que vale a pena ser citado e recomendado, que é o Ofício de Aluno, né? Então, quanto a escola, ela vai nos ensinando qual é o comportamento adequado para o aluno e quanto que, às vezes, aquele que é considerado bom aluno, ele realmente percebe esses códigos e utiliza a seu favor, né? Eu gostaria muito de agradecer, Vivian, eu acho que a nossa conversa aqui foi bastante rica, tanto dessa videoaula como da anterior. Gostaria também de agradecer aos nossos alunos e alunas a audiência, acompanhamento aqui das nossas videoaulas, né? Essa aqui, ela encerra a contribuição dos nossos professores, né? Eu acho que é bem significativo a gente encerrar com o tema da avaliação, né? Eu agradeço muitíssimo, espero que essas conversas, essas nossas discussões, elas sejam produtivas para vocês também, né? E depois nós vamos ter aí um novo encontro, realizando uma espécie aí de síntese das nossas discussões. Mas até logo, até mais. Até mais, pessoal.